1 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 14. Vamos, na verdade, agora até o primeiro verso do capítulo 11. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, do verso 14 até capítulo 11, verso 1. Farei essa leitura e, se possível, ao longo da exposição, mantenha aí a sua Bíblia aberta. Diz o texto: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que participamos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, sim o de outrem. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Leamos juntos, queridos, esse verso 1 do capítulo 11, esse último verso lido. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Oremos mais uma vez. Bondoso Deus, sem a tua instrumentalidade, nada aqui conseguiremos fazer, receber, entender. Portanto, Deus, orienta-nos, Pai, instrua-nos conforme a tua palavra, de maneira que possamos sair daqui fortalecidos, edificados nela, Pai. Orienta-nos, Deus, guia-nos, Pai. Ilumina, Deus, os nossos olhos, ouvidos, mentes e corações. E que essa palavra ela não se detenha tão somente aqui nesse lugar, mas que se propague através das nossas vidas, do nosso testemunho, das nossas bocas, para a tua honra e glória em Cristo Jesus. Amém. Liberdade, queridos, é um conceito muito interessante. No dicionário de Oxford, ele define liberdade como um conjunto de direitos reconhecidos ao indivíduo, isoladamente ou em grupo, em face da autoridade política e perante o Estado, poder que tem o cidadão de exercer a sua vontade dentro ali dos limites que lhe facultam a lei. Já para Aristóteles, liberdade é a capacidade de decidir-se a si mesmo para um determinado agir ou sua omissão. Logo, liberdade é o princípio para escolher entre alternativas possíveis, realizando-se como decisão e ato voluntário. E a nossa, queridas, liberdade cristã? É exatamente esse aqui o fio condutor de toda essa argumentação
do apóstolo Paulo, desde lá o capítulo 8 até aqui então o fim desse capítulo 10. Muitos estavam tornando a liberdade que tinham em Cristo em libertinagem. Estavam dando como que uma abertura para a influência, para a cultura da sua época, compactuando com aquilo que era pecado à luz da palavra de Deus. Como trabalhamos na nossa última exposição, Paulo está aqui orientando a igreja de Corinto em uma tentativa de resolver os problemas que ali haviam entre os irmãos chamados fortes e os irmãos chamados fracos. O relacionamento entre esses dois grupos era um relacionamento que estava então estremecido por conta da questão da comida, se era lícito ou não se comer da carne sacrificada a ídolos. E vimos então no capítulo 8 que Paulo os conduz agora a um olhar de amor para com o outro. E agindo em amor, um grupo pouparia então o outro de escândalo. No capítulo 9, ele dá então o seu próprio exemplo de renúncia, ele mesmo tendo direito então a receber uma ajuda material das igrejas, quando necessário, ele então abria mão desses direitos para que não o acusassem de ser então mercenário. E aqui no capítulo 10, o exemplo então é essa relação com Israel. 40 anos que os israelitas passam no deserto, debaixo ali do juízo de Deus, eles tinham experimentado da graça do Senhor, foram batizados, comiam do pão, do manjar espiritual, bebiam da água da rocha que era Cristo, como vimos hoje pela manhã, reverendo Leonardo trazendo essa exposição do capítulo 10, de 1 a 14, eles viram milagres, viram o poder de Deus, como o verso de número 4 desse capítulo 10 nos fala. Porém, Deus não se agradou da maioria deles. Praticavam idolatria, imoralidades. Tentaram a Deus, reclamando ali dos benefícios que o Senhor lhes dava, principalmente com relação então ao maná. E assim, Deus então os colocou ali, vagando no deserto, e só a geração seguinte então tem aí a entrada na terra prometida. Paulo os adverte para que tenham cuidado, porque os privilégios que nós temos em Cristo não nos tornam imunes à tentação e também cair, à queda. E agora, aqui nessa parte final, então, do capítulo 10, Paulo agora vai responder pelo menos 3 perguntas feitas pelos coríntios, dentro, então, dessa questão que falamos no início, da liberdade cristã. A primeira era se eles podiam comer então da carne dos templos pagãos. Sabemos que haviam muitos templos ali em Corinto, e nesses templos os animais eles eram sacrificados, e aqueles adoradores então eles comiam daquela carne, na presença de familiares, na presença de amigos. E a pergunta era se o crente poderia participar desse tipo de festividade, se convidado então por um amigo, por exemplo, por um parente. Da mesma forma que nós convidamos amigos para estarem aqui, os pagãos também convidavam os cristãos para irem a seus templos. A segunda pergunta é se era possível então agora comprar carne no mercado, mesmo sabendo que essa carne vinha ali naquele tempo de um templo pagão. Sabemos que o mercado ele era abastecido não somente pelo açougue, mas também pela carne que vinha dos sacerdotes. Esse sacerdote ele fazia muitos sacrifícios, eram muitos templos, né? Ele recebia parte daquela carne sacrificada, ele retinha o que iria comer e repassava então ao mercado o restante. E a terceira pergunta é se um amigo então agora convidar o crente para ir em sua casa e lá tem um churrasco, e a carne desse churrasco é uma carne então que foi ali recém-sacrificada a um tipo de ídolo daquele amigo. Nessa situação, o crente pode ou não comer daquela carne? São essas, queridos, as 3 perguntas então que agora Paulo tratará de forma mais direta aqui então no final desse capítulo 10. Veja comigo, queridos, os versos 14 e 15. Paulo ele faz como que uma exortação contra a idolatria, mas repare que ele exorta em amor, com muito amor,
ele inicia dizendo: meus amados. Apesar de tudo que aquela igreja fez, os seus erros, aquela hostilidade, ele ainda os tinha em seu coração. Ele era um mestre, um missionário, mas também um pastor que se preocupava de fato ali com as suas ovelhas. E no verso 14 ele inicia dizendo: portanto. É aqui então que ele concluirá toda aquela argumentação iniciada ali no capítulo 8, para agora entrar nessa, como chamamos, parte prática, né? Portanto, meus amados, fugi da idolatria. É uma exortação, é uma ordem. Fujam da idolatria. Paulo quer que eles então se libertem daquela idolatria. Idolatria, queridos, é um serviço que se presta a um ídolo ou a qualquer outra coisa que não seja Deus. E a igreja, principalmente ali no primeiro século, precisou de fato lutar muito, porque grande parte dos seus convertidos vinha sim dessas religiões politeístas. E Paulo então agora espera ser entendido e atendido nos seus argumentos. Veja só o verso de número 15: falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. É como se ele estivesse dizendo: vocês se veem como sábios, criteriosos, julguem então vocês mesmos aquilo que eu digo. Um dos grandes problemas, queridos, da igreja de Corinto é que eles se achavam sábios demais, ao ponto de se colocarem até mesmo superiores ao apóstolo Paulo. Por isso, Paulo então agora chama a atenção deles: vocês não são sábios? Então julguem aquilo que eu vou dizer, se procede ou não da parte de Deus. E então agora, a partir desse verso de número 16, Paulo trata da primeira pergunta que diz respeito então a se comer carne ali daquele templo pagão. E a resposta de Paulo, é claro, é que não se coma. E para isso ele então agora faz algumas declarações. Versos 16 e 17, nós temos a primeira declaração do apóstolo. Ele tira ali o seu argumento do momento da ceia do Senhor, celebrada ali na igreja de Corinto e também nas igrejas do primeiro século e até hoje, como há pouco nós celebramos. Ela foi instituída pelo próprio Senhor na noite em que ele foi traído. Versos 16 e 17 diz o texto: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Quando, queridos, participamos da ceia do Senhor, estamos em comunhão com o corpo e com o sangue de Cristo. Por isso que você verá aqui, como há pouco na nossa liturgia, que o momento da ceia do Senhor faz parte do momento de comunhão. Porque ao participar da ceia, estamos sim em comunhão com a igreja, em comunhão com Cristo. É o que nos diz também o verso 16: cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? E no verso 17, Paulo então fala da comunhão entre nós, a igreja. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. É por isso, queridos, que, por exemplo, durante a pandemia, nós não fizemos a chamada ceia virtual. Se assim fizéssemos, perderíamos até esse simbolismo de que todos estamos comendo do mesmo pão. Se for feito virtualmente, cada um ali comerá um pão diferente e vamos perder aí esse símbolo de todos comerem do mesmo pão, do mesmo cálice. E uma curiosidade é que antigamente o cálice, de fato, ele era único mesmo. Passava-se um único cálice entre a congregação e cada um desse mesmo cálice ia ali bebendo. E apesar, sem dúvida nenhuma, desse estranhamento, era essa ideia da comunhão, seja a comunhão entre nós, uns com os outros, seja a comunhão nossa com o nosso Deus. E esse é o primeiro, queridos, princípio colocado então aqui por Paulo, o princípio da comunhão. Nós temos comunhão com aquilo que a ceia, com aquilo que a refeição religiosa representa. E o segundo princípio, colocado por Paulo, está então no verso de número 18.
Baseia-se na lei de Moisés, na questão então ali de se participar do altar. Verso 18: considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Essa expressão aqui, Israel segundo a carne, diz respeito ao Israel do Antigo Testamento, os judeus. Paulo então faz referência à refeição que tanto os sacerdotes de Israel quanto o próprio adorador, eles desfrutavam naquele momento de sacrifício. Tanto o sacerdote quanto o adorador, eles participavam do altar. E o que se colocava ali naquele altar era, inclusive, chamado de santo. E era proibido que algumas pessoas tocassem naquilo que era colocado no altar, justamente por esse caráter santo. Por isso que os objetos, então, que ali fossem colocados sobre aquele altar, eram considerados santificados, puros. E então, havia também em Israel essa identificação entre o adorador e aquilo que era, então, oferecido a Deus. Ele participava do altar, ou seja, daquilo que o altar representava como um lugar de sacrifício e também de expiação. E a terceira declaração de Paulo lembra agora os coríntios dos demônios por trás de tudo aquilo. Até esse momento, Paulo ele não tinha dito palavra alguma a esse respeito. Ele havia falado dos ídolos, que eles na verdade não são nada, que só há um Deus e Senhor, que é Cristo, e agora então ele afirma também que apesar dos ídolos não serem nada, por trás desses ídolos estão os demônios. Idolatria, queridos, é algo maligno. E é isso que Paulo então aqui nos afirma, que todas aquelas religiões pagãs que buscavam então a libertinagem, a chamada também prostituição cultural, tudo isso era produto de Satanás. Por vezes, alguns pensam que essas religiões pagãs eram fruto de pessoas inocentes, que no dia do juízo Deus ali iria avaliar e até inocentá-los, mas não é isso que nos diz aqui o apóstolo Paulo. Veja o que ele nos fala no verso 19. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. Deuteronômio 32, verso 17, queridos. Moisés, ele já havia dito isso, exatamente isso. Diz o texto em Deuteronômio 32, 17. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. A deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Veja, queridos, a seriedade do que nos diz o apóstolo Paulo. Baseado então nessa união do crente com Cristo ali na ceia, da união do israelita com o altar e onde então ele come, a conclusão é que se a pessoa for ao templo pagão e se sentar ali com amigos para comer daquela carne, isso também será tido como um ato religioso. E será um ato similar à ceia. A pessoa vai se unir não e tão somente a um ídolo, porque esse ídolo, como Paulo mesmo coloca aqui, não é nada, mas pior. Vai se unir a quem está por trás do ídolo, que são os demônios. E aqui vemos então essa origem satânica mesmo da idolatria. Não é algo menor, diminuto, mas algo muito sério. Por isso que Paulo coloca então no final do verso 20 até o verso 22 assim: e eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelo no Senhor. Somos acaso mais fortes do que Ele? É como se Paulo dissesse: somos mais fortes do que o Senhor? Não. Então, por que provocar ciúme de Deus, o zelo de Deus, ao então se sentar aí na mesa dos ídolos e comer dessa carne sacrificada a esses ídolos em comunhão então com os demônios? Por tudo isso, a resposta a essa primeira pergunta, esse primeiro questionamento dos coríntios a Paulo é: se poderia o crente ir a um desses templos pagãos e comer da carne sacrificada? Ela é muito clara: não. Por tudo isso então que nós colocamos aqui.
E trazendo, queridos, para a nossa realidade, não é errado irmos a alguma atividade religiosa promovida aí por alguma pessoa próxima, um amigo. O problema será se lá então tiver algum tipo de cerimonial, algum ritual que expresse então essa união do adorador com o Deus ali a ser adorado. Não podemos participar de nada que vá então ali nos engajar com aquela divindade que está sendo adorada naquele lugar. E a segunda resposta de Paulo, queridos, é quanto à carne agora comprada no mercado, versos 23 e 26 a 26. Ele repete aqui os mesmos princípios que já trabalhamos também lá no capítulo 8. Primeiro, o que é lícito nem sempre convém e edifica. Verso 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Para muitos comentaristas, Paulo faz então aqui como que uma citação na Nova Almeida atualizada, essa outra versão, encontramos essa passagem entre aspas, para mostrar que na verdade ela de fato é uma citação. Quem dizia assim, todas as coisas são lícitas, eram os próprios coríntios. Posso comer de tudo, eu sou forte, só há um Deus, um Senhor, que é Jesus Cristo, e o ídolo não é nada. Tudo me é lícito, dizia o Coríntio então ali do grupo dos fortes. Mas então Paulo responde, mas nem todas convêm. E então eles diziam novamente, todas são lícitas. E Paulo responde, mas nem todas edificam. Nem sempre aquilo que lhe é lícito é bom para a igreja, para o seu irmão. O crente precisa se guiar pelo que edifica, pelo amor ao próximo. E o segundo ponto que Paulo coloca está então no verso de número 24. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Ou seja, pode ser que até mesmo comer carne em uma determinada circunstância não abençoe o irmão, não edifique o irmão. E então ele entra nessa questão aqui do mercado, versos 25 e 26. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então aqui Paulo agora declara a liberdade do cristão para comprar de tudo ali o que se vende no mercado. O cristão ele é livre, não está preso a nada, e até Paulo coloca ao final desse verso, do Senhor é a terra e a sua plenitude, ou seja, quem criou a terra, toda coisa boa, foi o próprio Deus. Não deixe de comprar nada por motivo de religioso. Por motivo religioso é o que nos afirma aqui o apóstolo Paulo. E ele coloca uma condição, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Ou seja, não chega ali no açougue e pergunte ao açougueiro, o senhor professa qual tipo de religião? O senhor sacrificou essa carne aqui a alguma divindade? Paulo nos diz que essas questões elas não devem interessar ao crente. Aquilo que está fora do templo pagão já não tem mais então esse caráter religioso. E o problema é dentro do templo pagão, por ser justamente um ato religioso. Mas saindo de lá não tem problema, porque do Senhor é a terra e sua plenitude. E assim o cristão, sem dúvida nenhuma, está livre. Existem pessoas, queridos, que vivem com muitos medos. Medos de poderes, medos de comer determinadas comidas. Somos livres, queridos, para comer todas as coisas. E é isso que Paulo então vai nos afirmar aqui dos versos 27 a 30, quando ele responde à questão sobre se é lícito comer dessa carne agora na casa de amigos descrentes. Veja aí o que nos diz o verso 27. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Então aqui o apóstolo ele nos mostra como deve de fato viver um cristão, como devem ser os nossos relacionamentos. O cristão, queridos, ele vive a sua vida de modo intencional, ele estabelece relacionamentos com intencionalidade.
Se o cristão de Corinto parasse agora para perguntar em todas as casas que ele fosse comer e que fosse ali convidado a comer, se aquela era uma carne sacrificada, provavelmente a resposta seria positiva, e ele então agora ali diante daquela resposta, naturalmente recusaria ali de comer. E assim, claro, fechariam-se portas de relacionamento e principalmente portas para se comunicar do Evangelho. No entanto, o que Paulo afirma é que o crente deve ir e comer de tudo que for então colocado sobre a mesa, sem interromper o momento com perguntas que podem, na verdade, acabar distanciando, quando, na verdade, o momento pede aproximação. Simon Kistemaker, um comentarista, ele afirma: não aceitar os convites por medo de comer carne oferecida a um ídolo eliminaria a possibilidade de apresentar as reivindicações de Cristo e fazer perguntas sobre a comida que é servida e depois se recusar a comê-la seria uma afronta desnecessária para o anfitrião. Com então essa mente agora disposta e essa intencionalidade no coração, os cristãos eles devem cumprir as suas obrigações familiares, sociais, visando sempre o progresso da causa de Cristo Jesus. E no verso 28, Paulo adverte assim: porém, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Ou seja, se alguém então ali levanta essa questão, o melhor é não comer, por motivo de consciência, para não escandalizar. E aí ele continua, verso 29, consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? E aqui essa questão é a mesma, querido. Se o cristão, então, ele é colocado à prova, ele deve reconhecer que a sinalização, provavelmente, de um incrédulo ou de um cristão ali do grupo dos fracos, lhe diz respeito. Isso tudo pelo que nos diz o verso de número 32. Veja comigo: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Como trabalhamos no capítulo 8, o cristão ele deve ser alguém que estabelece pontes, e não barreiras, e não muros. Aceitar a exortação e não comer é prudente, para justamente não escandalizar os irmãos fracos, aqueles gentios, orienta aqui o apóstolo Paulo. E chegamos então, queridos, nas aplicações finais que o apóstolo faz, e claro, com ele também faremos. A primeira aplicação está no verso de número 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Paulo agora, queridos, os convoca a que vivam suas vidas para a glória de Deus. Até mesmo nessas ações mais comuns do nosso dia a dia, como comer, beber, que eles exalem da bondade, da graça do Senhor. É impossível para o cristão viver para a glória do Senhor se a sua vida não estiver em harmonia com Deus e sua palavra. Kistemaker, o mesmo comentarista que citei há pouco, ele também comenta aqui: em tudo o que fizermos e dissermos, por mais insignificante que seja, o mundo deve poder ver que somos povo de Deus. Exaltar a glória de Deus deve ser nosso propósito principal nessa vida. Não se engane, queridos, as pessoas, elas nos percebem, elas notam a nossa presença, os nossos olhares, as nossas palavras, atitudes, comportamentos. Viver, mesmo que nas coisas do cotidiano, para a glória de Deus, deve ser o nosso objetivo como crentes. O problema de Corinto era sobre uma questão ali ligada ao dia a dia, que era a questão da comida. Calvino assim afirma: desde que o propósito da vida seja mantido em nossa mente, nosso alimento será consequentemente consagrado a Deus, porque ele será destinado à sua honra e glória. Você tem feito isso? Tem consagrado a Deus
todas as coisas, inclusive essas coisas mais rotineiras como comer e beber, orar à mesa, agradecer do alimento, o simples sentar-se à mesa em família, juntos, momentos tão importantes, mas que, por vezes, as famílias têm deixado de lado. E não agradecem, não ensinam os filhos a fazerem o mesmo. Muito cuidado com a rotina, com a agitação do dia a dia, para que isso não te afogue agora como que num mar de obrigações, mas viva verdadeiramente para a glória de Deus, dando a Ele graças pelo alimento, pela provisão, pelo cuidado amoroso que nos é dado diariamente. Segunda aplicação, queridos, verso 33. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos. Ser agradável a todos quer dizer que eu olharei primeiro para os outros e não só para os meus próprios interesses. Vou amar o próximo como a mim mesmo. Não é um exercício fácil, não é um exercício simples, mas procurar em tudo ser agradável a todos, deve permear a vida do cristão. É o que Jesus nos afirma, queridos. João 13, 34 e 35, diz o Mestre: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E a terceira aplicação, feita por Paulo, ainda está aqui nesse verso de número 33. Não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Esse é o nosso objetivo, queridos. Levar outros ao conhecimento de Cristo Jesus, visando a salvação. Falar do seu amor, falar da sua obra vicária, falar do seu ministério, falar da sua pessoa, explicar ali o caminho de salvação, explicar que a humanidade caiu, que o nosso primeiro representante falhou, mas que o segundo Adão não falhou nem falha. A ira de Deus recaiu sobre ele, para que hoje nós fôssemos achados, vistos por Deus como justificados, comprados com o seu sangue, esse sangue precioso. Essa história maravilhosa, queridos, precisa estar assim, nos lábios do cristão, de maneira que, havendo oportunidade, o Evangelho, a boa nova de salvação, seja anunciado, pregado. E a quarta aplicação do apóstolo está no verso 1 do capítulo 11 que lemos juntos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sejamos imitadores de Cristo, queridos, e que Cristo seja sim a nossa referência, o nosso modelo, o nosso paradigma, que seja sempre Ele o nosso alvo. Sigamos a Cristo, e seguir a Ele é demonstrar do seu amor, é quando eu guardo os seus mandamentos no coração. Fazendo assim, caminharemos em seus passos. A liberdade cristã, portanto, queridos, se resume a livrar-se de si mesmo para glorificar a Deus, se tornando então agora semelhantes a Cristo. Amém? Vamos orar, queridos? Bondoso Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, por tantos ensinos e pela pureza dessa palavra. Tão pura, tão santa, que suscita, Deus, os nossos pecados. Que faz vir à tona, Deus, questões que sabemos bem, são questões que por vezes nos levam para longe de Ti. Que sejamos, querido Deus, cristãos que verdadeiramente prezam por uma vida para a Tua glória, que buscam, Deus, dia após dia, mesmo que nas pequenas coisas, Senhor,
glorificar a Ti. E que Cristo, Senhor, seja o centro das nossas vidas, dessa igreja. Que a Tua palavra, Deus, permeie as nossas conversas, as nossas mentes, os nossos corações. E que as famílias, Deus, aqui representadas, tenham em Ti satisfação, alegria, Deus, contentamento, de maneira que vivamos dia após dia, honrando o Teu nome, glorificando e exaltando, Deus, a Cristo, nosso Senhor e Salvador. Pai de amor, sê com cada um aqui, com essa semana, Deus, que iniciamos na Tua casa, uma semana por vezes de lutas, de decisões. Que o Senhor vá na frente, Pai. Feche, Deus, aquelas portas que não forem Tuas e abra, Deus, de fato, as Tuas portas na vida de cada um aqui, Pai. Como Teu povo, Deus, nos colocamos disponíveis nas Tuas mãos, de maneira que o Senhor faça em nós o Teu querer. Em Cristo Jesus nós Te oramos. Amém.